Meus caros amigos e amigas que nos acompanham, vocês que estão aqui no nosso auditório, vocês que nos acompanham em casa, é uma alegria. Estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Esse nome vem de uma revista que foi publicada durante 50 anos por Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino do Rio, que já faleceu. Tinha uma revista chamada Pergunte e Responderemos. Depois que ele faleceu, nós pedimos autorização, inclusive ao arcebispo do Rio de Janeiro, e também aos beneditinos, e usamos esse nome nesse programa, né? Pergunte e Responderemos. Então, é um programa para responder as suas perguntas de maneira, assim, bastante rápida, ok? Vamos pedir à Virgem Maria, nossa mãe, nossa guia espiritual, nossa mãe espiritual, que interceda por nós nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos muitos amigos aqui presentes no nosso auditório Santa Clara. Vou dizer o nome da cidade de vocês: Carandaí, Minas Gerais, está aí, ok? Governador Valadares, Minas Gerais, ok? João Pessoa, na Paraíba, Vitória da Conquista, na Bahia, Paranavaí, no Paraná, Santa Inês, no Maranhão, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Taubaté, São Paulo, e Martinho Campos, Minas Gerais. Um auditório surtido. O Brasil todo representado aqui. É uma alegria recebê-los aqui. E eu quero começar o programa mostrando esse livro de um consagrado da Canção Nova de 10 anos, de Portugal. Olha, tem consagrado, nasceu em Portugal, né? O Chair Harriman. O Chair escreveu Refletindo em Deus, versos para rezar. Chair, vem cá, Chair, prazer. Nos conhecemos em Portugal, Chair agora está aqui no Brasil. Chair, fala do seu livro para nós. É um prazer para mim estar aqui consigo, professor Filipe. O livro Refletindo em Deus, versos para rezar, é um livro de poesias. Sim. Poemas que eu fui escrevendo ao longo do meu tempo na comunidade, poemas que me ajudaram a refletir sobre Deus na minha vida consagrada. Conversando com a editora e com os responsáveis da comunidade, verificamos que esses poemas podiam também ajudar outras pessoas, principalmente pessoas que estivessem a passar por momentos de desânimo, de depressão, de sofrimento, a terem um encontro mais profundo com Deus. E também, por serem um livro de poemas bem pequenino, dá para as pessoas levarem para a capela, rezar, refletir em Deus, às vezes antes de dormir. Isso é uma coisa muito interessante. Até lá na técnica da Canção Nova aqui, eu deixei um exemplar lá no setor onde eu trabalho, e de vez em quando os meus colegas de trabalho vão lá, vão lendo um poema. Então, assim, um livro de leitura que não precisa ser corrido. Claro que existem os livros de formação que são muito importantes, mas também estes livros assim pequenos de oração nos ajudam a ter uma maior profundidade com Deus. Então é isso que eu quero apresentar. Olha, e é um livro muito, muito bonito. Eu já estive vendo. Não é poesia vazia, não é poesia só romântica, não, é poesia, eu estou botando aqui Maria, né? Família, sempre com um tema, desses temas que sempre é tempo de voltar para Deus, né? Voltar para Deus, quem sabe voltar para casa, santidade. Isso. Uma poesia falando de santidade, não é toda hora que a gente encontra, não, né? Noite escura, enfim, está aí. Chamir é um português. Portugal descobriu o Brasil, agora o Brasil está descobrindo Portugal, sabia? É verdade, é verdade. E agradecemos muito por isso, porque nós trouxemos a fé e hoje vocês revivificam a fé em nós novamente. Oh, que beleza. É bom escutar isso, né? Samir, muito obrigado. Deus te abençoe. Conheci a mãe de Chair também lá em Portugal. Ela é uma consagrada da Canção Nova. Isso também é da Canção Nova. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu livro. Que Deus abençoe. Amém, obrigado. Ok. Muito bem, eu quero mostrar aqui as revistas da Canção Nova, ok? Olha, hoje tem duas revistas, né? Tem a de adultos, vamos dizer assim, e a de crianças. Quem é que recebe essa revista de adulto? Aquele que é sócio contribuinte, né? Lá em Portugal você diz benfeitor,
né, da Canção Nova. Aqui vem o boleto bancário para você fazer o seu depósito bancário, né? Pode ser feito, pode pagar em casa lotérica, pode pagar em casas de missão da Canção Nova, banco, onde você quiser. O boleto vem, você vai reparar, ele vem, não vem com valor definido. Você pode colocar o valor. Agora, nunca menos que R$10. Por quê? Porque o custo de impressão da revista, o custo do correio e o custo da gráfica, ou melhor, do banco, o banco cobra para receber o boleto. Então, tem despesa do banco, do correio e da gráfica, custa R$10. Então, se você der só R$10, a Canção Nova não vai receber nada. Ok? E é uma revista muito boa, inclusive, eu mesmo tenho um artigo por mês aqui nessa revista, por exemplo, esse mês, curiosidades sobre a vida do Frei Galvão, olha aqui. Então, tem artigo do Padre Jonas, da Luzia, do Eco, enfim, dos vários padres da Canção Nova. E a revista de crianças, Canção Nova Kids, para crianças, né? Quem cuida dessa revista, olha aqui, numa linguagem infantil, né? Gente, tem tanta revista hoje perigosa para criança, tem revista até pornográfica sendo distribuída nas escolas para criança. Eu vi, não estou falando de coisas que me contaram, não, eu vi. Revistinha entregue nas escolas para crianças, ensinando crianças a se masturbar, menino beijando menino, menina beijando menina. Aqui tem uma revista séria para criança. Agora, para receber essa revista aqui, o pai e a mãe tem que também, no boleto que vem aqui junto, o pai e a mãe também fazer uma contribuição à parte, porque você sabe, pelo menos R$10 é o custo, né, da revista. Então, uma contribuição que seja também além de R$10, aí seu filho recebe, além da revista que você, como sócio contribuinte da Canção Nova, já recebe. Ok? Muito bem. Vamos aqui às perguntas de hoje, que já estão aqui na minha mesa. Então, vamos lá, as perguntas que chegaram por e-mail e por telefone. Não, por telefone e por Facebook e outro e-mail. E-mail é no segundo programa, no segundo bloco. Você pode mandar sua pergunta pelo telefone 12 31 86 2600, pelo e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, @cancionova.com. Agora, mande a sua pergunta bem sucinta, olha, nós temos milhares de perguntas na fila. Então, sua pergunta vai chegar aí, mas você precisa ter um pouquinho de paciência. Mas vamos lá. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, ela mandou a pergunta por Facebook e diz assim: tenho um filho de 5 anos e meio e na escola fica brincando mais com as meninas e acaba tendo uns jeitos femininos. O que posso fazer para mudar essa situação? Olha, eu escrevi um livro de educação de filhos, o livro que chama Educar pela Conquista e pela Fé. Não sei se esse livro está aqui. Eu abordo um pouco desse assunto aqui, ok? Educar pela conquista e pela fé. O menino deve ser educado como menino, a menina deve ser educada como menina. O Catecismo da Igreja Católica diz que nós temos que aceitar o sexo que Deus nos deu e viver segundo ele. Então, o conselho para os pais é fazer o menino ter atividades mais de menino, futebol, né? Não sei, coisa de menino. E a menina, coisa de menina. Então a gente vai assim, já firmando a personalidade de cada um deles em cima do próprio sexo de cada um. Ok? É o que a gente pode dizer aqui. Não sou especialista em educação de criança, no aspecto psicológico, mas é o que a gente pode dizer. É o que eu fiz com meus 5 filhos. Eu tinha 4 meninos e uma menina. Hoje já estão todos casados, né? O que eu fiz, me parece que deu certo. Eles estão bem casados, né? E vivendo aí a sua vida. Ana Cristina, via Facebook, pergunta o seguinte: é verdade que um adulto pode confessar e comungar, mesmo sem fazer aulas de catequese, desde que tenha pleno conhecimento do valor da Eucaristia, dos sacramentos e mandamentos? Cristina, é o seguinte, a igreja tem normas, a igreja obriga o seguinte: a pessoa, para fazer a primeira comunhão, ela tem que passar pela catequese. Por quê? Para saber, conhecer os dogmas da nossa fé, conhecer o credo, conhecer os sacramentos, conhecer os mandamentos, a lei de Deus, a igreja, entende? Então, antes de fazer a primeira comunhão, a igreja obriga um tempo de catequese, como, por exemplo, também hoje para a crisma,
Tem que fazer uma preparação para a crisma. Então, é norma da igreja, nós temos que obedecer, isso é muito importante. Claro que no caso de uma pessoa adulta, que já tem os conhecimentos, aí o próprio pároco pode dar uma catequese especial, tal, mas não sempre é necessário checar se a pessoa, né, tem uma preparação adequada para isso. Edson de Divinópolis, via Facebook. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Por que Deus disse na terceira pessoa, façamos? Porque dizem os teólogos que Deus estava ali falando em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para mostrar o quê? A criação do homem é fruto da Santíssima Trindade. Um único Deus, mas um Deus com três pessoas. O Pai cria através do Filho e do Espírito Santo. Né? É uma beleza, né? Deus vai criando, quando chega no homem, ele diz, façamos. Né? A Trindade está ali, né? Criando o homem à sua imagem e semelhança. É uma expressão muito bonita essa aí. Alisson Souza, de Vicentina, no Mato Grosso do Sul. Sou católico e minha esposa adventista do sétimo dia. Como conviver plenamente com ela? Ô Alisson, o que a igreja diz é o seguinte, quando há o casamento misto, que é esse caso, um católico com um protestante, então a igreja coloca duas exigências. Primeiro, que a parte que não é católica não tente converter a parte católica para o protestantismo. Segundo, que os filhos sejam educados na fé católica, para que amanhã, quando crescerem, não fique uma divisão na cabeça da criança. Então, antes de casar, para celebrar o sacramento na Igreja Católica, a Igreja exige esse compromisso. Agora, como viver bem? Se respeitando. Você está dizendo aqui que ela, né, adventista do sétimo dia, então deixa ela viver a fé dela, a crença, e você vai viver a sua fé católica. E um respeite a fé do outro. É isso que a igreja recomenda. Né? Onde existe o amor verdadeiro, é possível haver a paz e a felicidade. Ok? Nada impede que vocês conversem sobre as coisas. Né? A igreja busca o ecumenismo, um diálogo, né, entre católicos e protestantes. Então, nada impede que cada um coloque as suas razões para o outro, mas sem querer impor. Propor, mas não impor. Respeitar a liberdade do outro. Deus respeita a nossa liberdade. Muito bem, Rafael Rizzielli, São Bernardo do Campo. Estudando sobre a Idade Média, encontrei um texto dizendo que o Papa Inocêncio IV aprovou o uso da tortura para obter a confissão de suspeitos durante a Inquisição. Isso aconteceu? Rafael, na Idade Média, a tortura era usada praticamente livremente. Né? Alguns casos nos tribunais da Inquisição houve tortura, ok? Agora, eu nunca li um documento da igreja dizendo que o Papa tem autorizado a tortura. Eu escrevi 2 livros de história da igreja, estou escrevendo um terceiro, e exatamente esse primeiro volume é a Idade Antiga, que vai até o século V. O segundo volume, que é a Idade Média, né, é onde aconteceu a Inquisição, ok? Eu preparei essas obras todas aqui na melhor documentação de Daniel Rupp, que são 10 volumes sobre a história da igreja, ok? Não me consta esse dado aqui, ok? Houve tortura? Houve. Houve uso de tortura? Houve. Mas que tenha havido um documento do Papa autorizando, aí vai uma distância bem grande. É preciso lembrar que na Idade Média tinha uma série de coisas que eram normais. Era normal a pena de morte, era normal a tortura, era normal uma série de procedimentos que hoje, evidentemente, eliminaram. Porque naquele tempo não tinha polícia como hoje, as pessoas não tinham endereço, não havia. Então havia uma série de maneiras de fazer justiça diferente de hoje. Ok? Então, pode ter havido sim tortura em alguns tribunais, principalmente aqueles tribunais de Inquisição que ficaram na mão mais dos reis do que da igreja. Isso aconteceu. Ok? Muito bem. Riz Jane dos Santos, São Paulo. Uma pessoa, quando não é batizada na igreja católica e se casar, o casamento é válido.
Veja, a igreja exige o batizado para a pessoa se casar. Né? Por quê? Porque a pessoa, para receber os sacramentos, ela tem que entrar na igreja. E entra na igreja pela porta do batismo. Ok? Então, por exemplo, quando há um casamento misto, um católico com um cristão não católico, protestante, ou ortodoxo, ou anglicano, a igreja verifica se ele recebeu o batismo de maneira válida. Ok? Então, a igreja coloca. Agora, há um caso muito especial que a igreja pode celebrar, autorizar a celebração do casamento, válido, né? Mas casos muito especiais, que aí o bispo tem que analisar individualmente para autorizar ou não. Aline, quem quiser aprofundar essa questão de sacramentos, que toda hora aparece, eu escrevi um livro sobre isso, Os 7 Sacramentos. E eu gosto de chamar a atenção para a capa desse livro. A capa desse livro é uma fotografia que eu mandei fazer da Capela do Santíssimo Antiga, lá em Lorena, que é uma coisa muito bonita, muito explicativa. Nós temos aqui o Cordeiro na cruz, jorrando da ferida do coração o sangue. Esse sangue desce e forma os 7 sacramentos da igreja, você vê aqui embaixo. Isso significa o quê? Os 7 sacramentos procedem daquele coração aberto do Cristo no Calvário, né? E dali procedem os 7 sacramentos da igreja. A própria igreja e os 7 sacramentos. Né? Muito bem. Aline de Varginha, uma pessoa de 30 ou 40 anos, ela tem que viver a castidade ou é só para os jovens? Como lidar com um parceiro que não aceita a castidade? A castidade é para todo mundo, Aline. Até para a pessoa casada. O que é a castidade para a pessoa casada? É viver a vida sexual só com o seu cônjuge. Nunca fazer adultério, e praticar adultério e nem fornicação. E nem outras coisas, masturbação, homossexualidade. O sexo é para todo mundo. A castidade é uma coisa muito simples. Quem não é casado não tem vida sexual nenhuma de nenhum jeito. Quem é casado tem vida sexual só com o seu cônjuge. Pronto, é isso a castidade. Eu escrevi um livro, né, porque isso é um assunto que sempre eu gostei de estudar, o brilho da castidade, a beleza da castidade. Né? A castidade é uma coisa tão bonita, que até o Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu. O Mahatma Gandhi, ele era tão apaixonado pela castidade. Sabe o que o Gandhi fez? Com 40 anos de idade, ele e a esposa fizeram um pacto de não ter mais vida sexual. Tanto que ele valorizava a castidade. A igreja não recomenda isso, não. Eu estou contando aqui para mostrar como o Gandhi, ele era uma pessoa e não era cristão, era um hindu. Né? A castidade fortalece a pessoa. Né? Por isso que tem um mandamento, não pecar contra a castidade. Né? O sexto mandamento da igreja coloca isso para nós. Muito bem. Ademilson José, São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Se Barnabé era levita, levita é uma das 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos, a tribo de Jacó, de Benjamim, né? E etc., a tribo de Levi. Pela legislação de Israel, ele não podia ter terras, como então ele vendeu uma propriedade que era sua. Os Atos dos Apóstolos dizem que São Barnabé, né? Que era amigo de São Paulo, que evangelizava junto com São Paulo, ele vendeu uma propriedade que era sua e entregou para os apóstolos. Então, certamente Barnabé não era sacerdote, porque os sacerdotes, eles tinham o quê? A propriedade que Deus distribuiu para eles, né, era assim em forma mais de dízimo. Só que tem uma coisa, com a evolução do povo judeu, isso modificou um pouco. Então, por exemplo, nós vamos encontrar Zacarias, né, o pai de São João Batista, que tinha lá na cidade de Ain Carém um sítio, onde era a casa dele. Eu já estive várias vezes nesse lugar. Então, a legislação de Israel, lá do tempo das 12 tribos de Israel, quando Deus dividiu a Palestina para as 12 tribos, e o Israel do tempo de Barnabé sofreu uma evolução. Então, não eram mais todos os sacerdotes, ou seja, todos os levitas,
que recebiam uma herança diferente, que era mais a parte de dízimo do que a parte de terra. Isso foi modificado. Eu escrevi um livrinho, estou escrevendo uma série de livretos para ir respondendo uma série de perguntas. São tantas perguntas que chegam, que eu estou fazendo um trabalho paralelo de escrever uma série de livrinhos explicando. Um dos livretos que eu escrevi aqui, por exemplo, isso aqui sobre as cruzadas, a importância da oração, né? Esse livrinho, olha, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Tem muita coisa difícil que é preciso ser explicada, né? Então aqui eu coloco algumas coisas mais importantes. Então isso pode ajudar de repente alguém a tirar suas dúvidas. Ok, Elizabeth via Facebook. Sou divorciada, porém casada na igreja. Gostaria de saber se cometo adultério por estar namorando um rapaz que não, mesmo não mantendo com ele vida sexual, relação sexual. Bom, Elizabeth, eu vou dizer o que a igreja coloca para nós. A pessoa que foi casada na igreja, recebeu o sacramento do matrimônio e se divorciou, ela continua casada. Por quê? Porque o divórcio é um instrumento civil que não anula o vínculo matrimonial. Entendeu? Então você continua casada. Embora separada de corpos, diante da secularidade, você está separado. Mas diante de Deus, o vínculo matrimonial só acaba com a morte. Ou se a igreja declarar que o casamento foi nulo. Você entendeu? Então, não fica bem uma pessoa que ainda está casada, ela namorar. Você fala, não, mas o meu casamento vai ser declarado nulo, eu já entrei com um processo de nulidade, tudo bem. Então faz o seguinte, ao invés de você ter um namoro com essa pessoa, mantenha uma boa amizade. Ah, vocês não têm vida sexual, ótimo, então mantenha uma boa amizade, amigos. A hora que sair a declaração de nulidade, que o primeiro casamento não valeu, se a igreja declarar assim, aí vocês começam a namorar, pode ficar noivo, pode casar. Entendeu? Essa explicação eu fui encontrar com as pessoas que trabalham no tribunal eclesiástico da igreja, que trabalha com separação, declaração de nulidade. Guilherme Santiago de Valparaíso, em Goiás. Qual é a explicação das imagens de Nossa Senhora aqui no Brasil que choram sangue e escorrem mel? Olha, qual é a explicação? Milagre não tem explicação. Não é? Eu acredito piamente que tem imagens de Nossa Senhora vertendo água, lágrimas, sangue e mel. Eu vi uma imagem aqui na Canção Nova, vertendo mel. E foi examinada, não tem abelha lá dentro, não tem colmeia lá dentro. Milagre. Agora, como explicar isso? Não tem explicação. Milagre não tem explicação. É milagre exatamente porque não tem explicação. Acredite quem quiser. Eu não vi ainda imagem que chora sangue, mas eu sei que existe. Imagem que chora, sei que existe. Não duvido disso. Claro que tem que ser examinado caso a caso. Tem que haver uma análise científica, rigorosa, mas não duvido. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Entende? Então, explicação não tem jeito de dar. Agora, não vai acreditando em qualquer coisa, não. Verifique se o bispo, por exemplo, da cidade onde aconteceu isso, se o bispo mandou fazer um exame, se ele aprova, se ele não aprova, ok? Daiana Paula, de Goiás, Posse em Goiás. Gostaria de saber por que Cristo escolheu o vinho para simbolizar o seu preciosíssimo sangue? Simbolizar, não. Transformar no seu preciosíssimo sangue. O vinho consagrado não é símbolo do sangue, é o sangue de Cristo. Já que é uma bebida alcoólica, porque não só um suco de uva. Ô Daiane, a gente tem que entender que o vinho para o judeu era uma bebida especialista. São Paulo chega a dizer para São Timóteo, tome um pouquinho de vinho todo dia por causa do seu estômago. Porque todo mundo sabe que o vinho faz bem.
Claro que 200 ml por dia, né? Mas, então o vinho para o judeu, ele tinha um simbolismo extraordinário, o pão e o vinho. Né? Então Jesus quis usar o pão e o vinho, bebidas típicas dele, para mostrar, transformar no seu sangue. Né? Veja que coisa bonita, na boda de Caná, ele transformou água em vinho. Agora na Santa Ceia ele pega o vinho e transforma no seu sangue. Tudo tem a ver, é uma sequência. Né? Porque Jesus escolheu assim, tudo bem. A igreja não condena a bebida alcoólica. Quantos e quantos padres, bispos e até papa, toma lá sua cervejinha, toma lá o seu vinho, e não faz mal. A igreja não é contra, desde que a pessoa tome comedidamente. Papa Bento XVI gostava de um chopp alemão. Lógico, o homem é alemão, na Alemanha o pessoal toma mais chopp do que água. É bebida alcoólica? É, mas a pessoa está no pleno uso da sua razão, não tem problema nenhum. Claro que ela não vai tomar um negócio dele e sair dirigindo. Está certo, está proibido. Mas dentro do contexto normal, né? Não há por que Jesus não ter usado. E lembra que Jesus transformou 600 litros de água em vinho nas bodas de Caná. E vinho da melhor qualidade. Quer dizer, não podemos julgar o passado com a mentalidade de hoje. Os costumes dos orientais são diferentes dos nossos. Ok? Muito bem, vamos para o nosso intervalo, já está na hora, espera aí, você vai ver que o intervalo é muito rápido. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você viu aí, olha, não deu 3 minutos de intervalo. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comercial. Eu repito isso sempre por quê? Para você entender que a Canção Nova é mantida exclusivamente com as doações. E não é brincadeira, né? Você fazer uma despesa de mais de 20 milhões de reais por mês, né? Porque, imagina, manter uma televisão. Você pode ter certeza que os outros canais de televisão, para ficarem 24 horas no ar, como fica a Canção Nova, você pode ter certeza que gasta pelo menos 4 vezes mais que a Canção Nova. Não tenha dúvida. Ó, vocês que estão aqui estão vendo quantas pessoas estão trabalhando aqui. Ó. 1 câmera, 2, 3, a produtora do programa, a diretora do programa, tá? Mais gente lá na ilha de produção, gente mandando sinal para o satélite, que é um batalhão de gente trabalhando para a imagem chegar até a sua casa. Agora, esse povo todo precisa receber salário. Estão casados, têm família, têm filho. Então, todo o dinheiro que a Canção Nova arrecada vem, né, dos sócios que acompanham a Canção Nova, se beneficiam da Canção Nova e ajudam. Então, aí é hora de nós sermos gratos a Deus, né? São João da Cruz dizia, amor só se paga com amor. A Canção Nova ama cada um daqueles que a acompanham, né? Então, o amor precisa ser recíproco, né? E o que a Canção Nova precisa é exatamente essa contribuição para que ela não fique aí. Toda vez que a campanha não chega a 100%, o que acontece? A Canção Nova tem que tomar dinheiro emprestado, entendeu? E você sabe como é que o juro está alto, né? Juro de banco para a Canção Nova não é zero, não, é igual para todo mundo. Mas se a Canção Nova não faz isso, o sistema para, né? E a evangelização não pode parar. Okay? Muito bem, eu quero comunicar aqui algo muito importante. Hosana Brasil 2016, vai ser do dia 2 ao dia 4 de dezembro, com o tema A Vós Louvor, Honra e Glória Eternamente. Que beleza, né? Prepare aí a sua caravana do Brasil inteiro, venha para o Hosana. É o maior acampamento, a maior festa da Canção Nova. Por quê? Porque é a festa do encerramento. É o encontro para dar graças a Deus, né, de todas as graças e bênçãos que a Canção Nova recebeu. E esse ano tem um motivo muito especial. Monsenhor Jonas faz 80 anos de idade. Que beleza. Eu o conheci há 46 anos atrás, sim, em 1970. Eu vi esse homem 46 anos fazendo um trabalho ininterrupto, sem câncer, sem parar, sem desanimar, para trazer tudo isso que nós todos hoje temos de graça, de bênção e de salvação. Muito bem, rapidamente quero mostrar aqui alguns livros que ajudam a nossa evangelização. Olha,
Tem uma pergunta que alguém perguntou, né? Se a ciência pode atrapalhar a nossa fé. Não atrapalha não, eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia. Nesse livro aqui eu cito pelo menos 50 grandes cientistas, doutores em física, química, matemática, que foram extremamente religiosos. Como, por exemplo, Louis de Pasteur, o pai da microbiologia, lá da Universidade de Sorbonne, em Paris. Eu cito aqui, por exemplo, Edward Millikan, um americano que ganhou o prêmio Nobel de Física, que descobriu a carga do elétron, catolicíssimo, né? André-Marie Ampère, doutor Ampère, que descobriu a lei de Ampère, do eletromagnetismo, doutor da Universidade de Sorbonne, rezava seu texto todo dia na Catedral de Notre-Dame de Paris, na França. Quer dizer, então, a ciência e a fé não têm oposição nenhuma. Muito bem, vamos aqui às perguntas. Se aparecer mais alguma coisa ligada aos livros, eu vou mostrando para você ir aprofundando. Como eu tenho que responder as perguntas de maneira bem rápida, eu procuro mostrar algum livro que a pessoa possa aprofundar o assunto. Alguém da minha cidade, Lorena, por que Deus prometeu uma terra ocupada para o povo escolhido? Olha, Deus prometeu uma terra porque Deus queria criar o seu povo, e o povo precisa ter uma terra. Eram as 12 tribos de Israel, né? Essas 12 tribos vieram para a Palestina, se desenvolveram, houve aquela fome tremenda, foram para o Egito. No Egito, o faraó começou a perseguir tremendamente, então Deus tirou o povo do Egito e atravessou o Mar Vermelho e levou lá para a terra prometida, a Canaã, a Palestina de hoje. Porque ali iria nascer o Filho de Deus feito homem. Então Deus quis preparar um povo do qual nasceria o Salvador. Tinha que ter terra, né? Quando, em 1870, houve aquela revolução, aquela guerra na Itália, que estabeleceu a República Italiana, né? O Estado italiano tomou todo o território pontifício da igreja, que era um território de 40 mil quilômetros quadrados. Deixou a igreja só com um pedacinho, que hoje é o Vaticano, meio quilômetro quadrado. Aí, os revolucionários italianos queriam tomar até isso do Vaticano. Os papas disseram, não, daqui a gente não sai. E os papas ficaram 60 anos prisioneiros ali, sem sair do Vaticano. Por quê? Porque eles sabiam que se saísse dali, o Estado italiano tomava até o Vaticano da igreja. E aí o Papa Pio XI, quando assinou o Tratado do Latrão com Mussolini, né? E Mussolini aceitou que a igreja ficasse com aquele pedacinho de terra chamado Vaticano de hoje, o Papa disse, assim como Jesus precisou ter um corpo material para o Verbo se encarnar e salvar a humanidade, a igreja precisa de um pedaço de terra para levar a salvação para o mundo. É por isso que o povo judeu teve um pedaço de terra, porque ali ia começar a salvação da humanidade através de Jesus. Ok? Vamos lá. Rita Aleixo, o que devemos fazer com a Bíblia rasgada devido a anos de uso? Ô Rita, ou você queima essa Bíblia, se você achar que não tem mais jeito de usar, ou se você não quiser guardar, você pode queimá-la. Por quê? Para não ser profanada. Não jogue no lixo, não vai para o lixão, é a palavra de Deus. Para não ser profanada, é melhor você queimar, ou então você enterrar. Enterra. Bom, há um desrespeito com isso? Não, porque você está protegendo de profanação. A mesma coisa com imagens velhas. Jéssica, é pecado dançar música secular? Ô Jéssica, depende da música e depende da dança. Né? Tem música e tem música, tem dança e tem dança. Né? Então é o seguinte, se é uma música decente, uma dança decente, né? Sem apagar as luzes, etc, se é uma coisa decente, né? A dança é algo bonito, a música é algo bonito. Agora, tudo sendo feito dentro, né, da moralidade, ok? Eduardo de Formiga, em Minas Gerais. Jesus tinha o DNA de Maria? Eduardo, a gente não pode afirmar essas coisas. Por quê? Porque a pessoa de Jesus é um mistério. Jesus é homem e é Deus. Entrou o óvulo de Maria, claro. O Espírito Santo milagrosamente fecundou esse óvulo e fez Jesus ser gerado ali. Mas a igreja diz, ninguém pode querer fazer uma análise científica, biológica, para dizer esse DNA é de Maria, não é de Maria.
Porque é um mistério, né? Em Jesus tudo é diferente. Ninguém entende o que o Espírito Santo fez naquele óvulo de Maria para o verbo ser gerado. Aí ele diz, não é um campo da ciência analisar isso. É um campo que só pertence, né, a Deus. Não sabemos. Álvaro Henrique de Lorena, São Paulo. Qual a posição e opinião da Igreja Católica sobre a existência de vida em outro planeta? O Álvaro, a Igreja diz que não sabe. A Igreja diz assim, saber se existe vida em outro planeta não é um problema da Igreja, não é um problema da teologia, é um problema da ciência, é um problema da astrofísica, é um problema da NASA, vamos dizer assim. Se um dia os pesquisadores sérios descobrir que há vida em outro planeta, a Igreja vai dizer amém. E aí a Igreja vai estudar a questão da salvação dessas pessoas, se existirem. Agora, vejam bem, eu fiz doutorado em astrofísica no ITA, em São José dos Campos. O meu diretor, meu orientador de doutorado, Dr. Jerzy Tadeu Cielava, era um polonês que morou nos Estados Unidos, trabalhou na NASA, veio para o ITA. Ele me dizia que não tem nenhuma comprovação de existência de vista extraterrestre até hoje, um cientista. Bem, não quer dizer que a questão acabou. Não, agora, os cientistas modernos, os físicos modernos, os astrofísicos, que eu acompanho uma revista de astrofísica americana, os físicos estão dizendo o seguinte, praticamente vai ser impossível saber se existe ou não. Por quê? Porque as distâncias interestelares, nós sabemos que são distâncias medidas em anos-luz. É uma coisa inimaginável as distâncias. Então, saber se existe vida fora no sistema solar já sabe que não existe. Já checaram os planetas, não tem. Né? Agora, nós temos bilhões de estrelas. Pode haver? Pode. A gente fala, não é o problema da Igreja, é o problema da ciência. Então, deixa a ciência pesquisar. Andréia de Taubaté, São Paulo. Confissão comunitária é válida. Andréia, é válida. Só que tem uma coisa, o Catecismo da Igreja, quando coloca isso, está no parágrafo 1483. É bom a gente ler o que o Catecismo diz sobre isso. O Catecismo diz assim, que a confissão comunitária, eu vou explicar depois quem quiser ler aqui, porque é um pouco longo. A confissão comunitária, primeiro, ela só pode ser feita em casos excepcionais. Por exemplo, não sei, vamos simular um caso aqui. Alguém está no avião, um padre está no avião, o avião pode cair. Ele pode dar uma absolvição comunitária para todo mundo que está ali, porque não dá tempo de conversar todo mundo. Padre Paulo Ricardo disse que um dia vinha vindo de Cuiabá para São Paulo e o avião começou a estremecer. E ele já estava pronto para dar uma confissão comunitária. Mas, graças a Deus, melhorou e o avião pôde pousar e o padre Paulo Ricardo está aí tranquilo. Ok? É um caso. Outro caso que o catecismo diz que é possível. Por exemplo, um pároco tem uma porção de capelas, né? Às vezes tem capela que o padre vai uma vez por ano, ou duas. E aí ele chega, vamos supor que ele vai numa capela dessa, que ele vai uma vez por ano, e chega lá, não dá tempo de confessar a todo mundo. Então, para as pessoas não ficarem muito tempo sem poder comungar, ele pode aí dar uma absolvição comunitária. Agora, o catecismo fala claro, claríssimo. As peregrinações, por exemplo, o pessoal vem para Aparecida, 160 mil pessoas aí, ou vai para outra, pode dar confissão comunitária nos santuários? Não. Por quê? Porque a pessoa pode confessar na sua paróquia. Entendeu? Está escrito aqui. E mais uma coisa, isso é muito importante também, está escrito aqui. Confira aí. Parágrafo, eu anotei aqui, 1483. Está escrito assim: a pessoa que recebeu o perdão na confissão comunitária, ela fica obrigada a se confessar quando ela puder com o sacerdote. Entendeu? Então a confissão comunitária vale, mas não dispensa a pessoa de, quando puder, ela fazer uma confissão auricular, ou seja, individual com o sacerdote. Nós não podemos relaxar isso. Essa é a norma da igreja, está aqui.
ok? Só lê o parágrafo 1483 do Catecismo. Gilson Guedes, Cachoeira Paulista, São Paulo. As almas que estão no purgatório ficarão lá eternamente? Não, Gilson. O purgatório é uma passagem. É para a pessoa chegar à santidade. Atingiu a santidade, chegou ao que a igreja chama de sufrágio, ela vai para o céu. O purgatório vai acabar quando? Quando Jesus voltar. Na segunda vinda. Na parousia, todos os corpos ressuscitarão, inclusive todas as almas do purgatório, e aí não vai existir mais purgatório, somente céu e inferno. Ok? Eu escrevi um livro, está aqui, Dogmas da Fé. Aqui eu cataloguei todos os dogmas da fé católica. Repare que é um livro grosso, né? Ele tem aqui cerca de 400 páginas. Por quê? Porque são todos os dogmas, os 12 dogmas do credo, os dogmas sobre a liturgia, os dogmas sobre Maria, os dogmas sobre os sacramentos, os dogmas sobre a escatologia, céu, inferno, purgatório, segunda vinda. Sabe, a gente precisa estudar um pouco essas coisas, até para poder ensinar para os outros, principalmente quem coordena grupo de oração, quem dá catequese, quem forma o pessoal para a primeira comunhão, para a crisma, para o matrimônio. É bom estudar, gente, nós precisamos estudar. O Papa Bento XVI dizia que o maior problema da Igreja Católica é o quê? A ignorância religiosa da doutrina. Ok? Vamos em frente. Denilson Carlos de Arara, São Paulo. Católicos podem utilizar incenso em suas orações particulares? Denilson, não. O incenso é um objeto, um instrumento litúrgico, para ser usado na liturgia. Ok? O incenso significa, a fumaça do incenso significa como que as orações que sobem ao céu, diz o Apocalipse no capítulo 8. Então, é usado na liturgia. Ok? Adriane Monerá, de Guarapari, no Espírito Santo. Os doces distribuídos no dia de São Cosme e São Damião seriam contaminados pelo Espiritismo? Ariane, depende do que as pessoas façam com o doce, né? Se a pessoa, porque, veja bem, São Cosme e Damião são dois santos da igreja, foram dois mártires no Império Romano, são dois santos maravilhosos, eram médicos, irmãos. Porque eles faziam bem para todos, especialmente para as crianças, criou-se esse hábito de no dia dele distribuir doce. Então, se uma pessoa católica vai lá na padaria, no bar, tal, ou faz doce em casa, distribui para as crianças, amém, aleluia. Podem comer à vontade. Agora, a gente sabe que é o sincretismo religioso que levou o culto de São Cosme e Damião para, né, o espiritismo, etc. Agora, se é feita alguma consagração lá ou não, aí é o seguinte, a pessoa não receba, não coma esses doces, né? Porque aí não está de acordo com a nossa fé católica. Mas se são doces distribuídos por pessoas católicas que não tem nada, não, é apenas uma homenagem aos santos, tudo bem. Cinderley Lima, acho o senhor muito culto, inteligente. Por que vocês botaram isso aqui? Isso não é pergunta. Ô, gente, não sou culto, não sou inteligente, não sou nada, eu apenas estudo um pouco. Procuro estudar o catecismo da igreja, procuro ler os documentos da igreja, as encíclicas, entendeu? Eu não sou teólogo, não sou padre, eu sou físico e matemático. Agora, desde a minha infância, eu procurei estudar religião, porque meus pais eram religiosos. Então, se você quiser ter conhecimento de religião, vocês pensam que esses livros todos que eu escrevo saem da minha cabeça? Não saiu nada da minha cabeça. Eu sou o maior copiador que existe. Eu copio os documentos da igreja e transformo em livro. Você acha que um livro desse, 400 páginas, o Dogma da Fé, tem alguma coisa da minha cabeça? Não tem nada. É tudo da igreja. Então, o que eu procuro fazer é estudar, pegar aquilo que está lá no coração da igreja e trazer para o povo, numa linguagem assim um pouco mais vamos dizer, popular. Né? Vamos em frente. O que a Igreja Católica pensa sobre a homofobia? Oswaldo Simões, Oriximiná, no Pará. Homofobia, o que é essa palavra homofobia? Fobia quer dizer aversão. Eu tenho aversão a fobia, né? O pânico, o medo. Né? Homo vem de homossexualidade. Então, homofobia seria o quê? Uma aversão
ao homossexual. A igreja não quer saber disso. Pelo contrário, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2357, quando fala dos homossexuais, diz que a igreja deve olhá-los com todo respeito, com todo carinho. A gente vê o Papa Francisco dizer, eles têm que ser acolhidos. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o pecado. Jesus nos ensinou a amar a pessoa, odiar o pecado. Então a igreja não tem nada de homofóbico. A igreja não prega que se zombe dos homossexuais, que se ataque os homossexuais, que se brigue com eles, que se bata, de jeito nenhum. Porque a igreja sabe que ela tem filhos que têm tendência homossexual. A igreja sabe disso. Agora, o que a igreja diz? A tendência homossexual não é pecado. O pecado é a prática homossexual. Se a pessoa tem a tendência homossexual, diz o catecismo, a igreja não entra no mérito da questão de onde é que vem, qual é a causa disso, a igreja diz, essa pessoa tem que ser respeitada. Agora, o que a igreja recomenda é que não se viva a prática homossexual. Não se vivam os atos homossexuais, porque aí a igreja chama de pecado. Né? Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher, e o relacionamento sexual deve ser de homem com mulher, desde a primeira página da Bíblia. Mas todo respeito à pessoa que tem a tendência homossexual. Ana Lúcia, do Rio de Janeiro, pode um ateu fazer caridade? Pode, já que ele não acredita em Deus? Pode. Ana Lúcia, além da fé, nós temos um negócio chamado razão, bom senso. Quantas pessoas que não têm a fé católica são pessoas que fazem muita caridade. E é bom que faça. Agora, a gente tem que distinguir duas palavras, caridade e filantropia. O que é a caridade? A caridade é quando você faz um bem a alguém por amor a Deus, porque a pessoa é filho de Deus e seu irmão na fé. Então isso é caridade, é o que os santos fizeram. Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo, São Camilo de Leles, todos os santos fizeram caridade. Por quê? Por Deus. Amar a Deus e amar o próximo. Agora, a filantropia é diferente. A filantropia, a pessoa pode até não acreditar em Deus, mas é um gesto de humanidade ajudar alguém. Então, é a filantropia. Tem seu valor? Tem seu valor. A caridade vale ainda mais, porque envolve Deus. Mas a filantropia também tem seu valor. Patrícia, a ressurreição de Jesus é contada no sentido figurado? Patrícia, de jeito nenhum, Patrícia. São Paulo diz que a ressurreição é a base da nossa fé. Se o Cristo não ressuscitou, São Paulo diz, é vazia a nossa fé. Nós estamos perdendo o tempo se o Cristo não ressuscitou. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Nós estamos aqui trabalhando para Deus, falando de Deus, por quê? Porque nós acreditamos no céu, na ressurreição. Agora, se a ressurreição de Cristo foi figurada, simbólica, nós estamos aqui perdendo o tempo. Mas claro que não. São Paulo dizia o quê? Eu sei em quem eu pus a minha fé. Né? É por isso que nós estamos aqui. Ok? Gabriela Condé, Rio Pomba, em Minas Gerais. A homeopatia é aceita pela igreja? Gabriela, a igreja, ela não opina sobre coisas de medicina. Por quê? Já falei, mesma coisa de se existe vida extraterrestre ou não. A igreja fala, não é o meu métier, não é o meu campo. Então a igreja, ela não opina sobre homeopatia, sobre acupuntura, sobre bioenergética, essas coisas todas que são... Então a igreja diz assim, converse com a medicina. Agora, eu sei que o Conselho Federal de Medicina autorizou a prática da homeopatia. Então a igreja respeita, entendeu? O que a igreja quer é que seja uma coisa puramente científica, exercida por profissionais habilitados, capacitados, e que não se misture com esoterismo, com ocultismo, entende? Sendo uma prática pura de ciência, a igreja diz respeito. Agora, a igreja nunca vai dar um parecer assim, entendeu? Você não vai achar um documento da igreja
falando de coisas da medicina. Por quê? Porque, como também coisas da química, da física, a igreja não vai falar, ela deixa a paciência falar. Okay? Aline Silva, Aroeiras, em Pernambuco. Ser excomungado significa exatamente o quê? Ser excomungado significa estar fora da igreja. Esse prefixo ex quer dizer era. Meu ex-namorado, não é mais. Não é isso? Então, o ex quer dizer excomungado, está fora da comunhão da igreja. Não pode receber os sacramentos, não pode receber as exéquias no caso de morte. Por quê? Porque está fora da igreja. É a espécie de um castigo que a igreja dá e que pode ser levantado. Pode, claro. Um padre, não, uma pessoa que, por exemplo, cometeu aborto. Deixa eu acabar de ler a pergunta. Quem cometeu aborto e comunga na missa como se nada tivesse acontecido, está condenado? Bom, aí, Aline, depende se a pessoa tem consciência. Tem gente que nem sabe que no Código de Direito Canônico da Igreja está escrito o seguinte: o católico que praticar o aborto automaticamente está excomungado. Ele, médico que fizer, enfermeira que ajudar, está excomungado. Mas tem gente que nem sabe disso. Então a igreja diz, não há pecado quando existe ignorância da culpa, da falta. Agora, se a pessoa sabe disso, a igreja excomunga late sentença, ou seja, automaticamente. Quem pratica o aborto, quem bate no Papa, quem profana a Eucaristia, quem profana a confissão. São 7 casos que a excomunhão é automática. Se a pessoa sabe e faz, ela está automaticamente excomungada. Se ela se arrepender, for a um padre confessar, o padre pode levantar a excomunhão. Ou seja, reintroduzir a pessoa na igreja. Ok? E aí a pessoa pode então receber o sacramento da confissão. Bom, já levantou aí a plaquinha para encerrar o programa, já está na hora, mas eu acho que deu para responder bastante pergunta hoje, graças a Deus, né? Quero agradecer a vocês que vieram participar aqui, ao vivo e a cores, pela TV Canção Nova. E não esqueça de ajudar a Canção Nova, por favor, porque a Canção Nova depende da tua ajuda, senão eu não posso nem vir aqui fazer o programa. Tá certo? Fiquem com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!